on my shoulder, with the salt of my sweat on my brow. And oh, King God of mine, can you hear your people cry? Help us now, this dark hour. Deliver us, hero God, deliver us. Lord of all, remember us, still in this burning sand. Deliver us, there's a land you promised us. Deliver us to the promised Olá, meu nome é Israel e hoje nós faremos a última parte do estudo do ano dos jubileus, tá? Eu te convido a ficar até o final do vídeo para você compreender melhor este assunto. Hoje nós estudaremos um pouquinho sobre o ano dos jubileus, mas teremos um enfoque aqui na parte, não necessariamente na parte das festas de Deus, mas sim nós trataremos daquelas questões, né, que abrangem mais o âmbito das coisas que acontecem por trás dos bastidores. Então, se você não viu a primeira parte do estudo que está no canal, eu te aconselho a ver a primeira parte, então eu vou deixar o card aqui. É um vídeo que eu gravei há muito tempo atrás e que eu não tinha finalizado, mas que vai estar sendo finalizado agora. Então eu te convido a estar entrando no card, assistindo a primeira parte e depois vir ver este vídeo, tá? Porque é muito importante, porque tem alguns aspectos nele e estes aspectos que vão estar nesse vídeo vão te ajudar a entender melhor ele, tá? Então vai lá, se inscreve no canal também, compartilhe o vídeo, dê o seu like, né? Deixe o seu comentário aí, porque é importante o seu comentário para que outras pessoas possam aí, de repente, ter alguma dúvida que você tenha tido e eu possa estar respondendo para elas. E fora isso, o robô do YouTube vai entender que esse vídeo, né, está sendo aí visto pelas pessoas e consequentemente ele vai estar recomendando esse vídeo para outras pessoas. Hoje nós vamos estar fazendo essa última parte do ano dos jubileus, né? E o ano do jubileu ele é extremamente profético porque ele trata do ciclo das coisas de Deus. Deus ele tem um ciclo de várias coisas e estes ciclos eles vão estar testemunhados aonde? Na Escritura. Nós podemos ver, irmão, nós que compreendemos a lei, que estudamos a lei, nós podemos perceber que Deus frequentemente ele está fazendo sombra de coisas futuras, sombra de coisas que aconteceriam no futuro. Paulo mesmo dizia que as coisas que estavam na primeira aliança, elas eram sombra das coisas que viriam, eram sombra das coisas futuras. Portanto, é muito interessante a gente atentar para isso. Por quê? Porque através das sombras que você vai olhar a realidade. E esse ano dos jubileus ele está intrinsecamente ligado com as 70 semanas. Deixarei mais um card aqui. Se você não viu as 70 semanas, né, clica nesse card e ele vai te direcionar lá para as 70 semanas e você vai poder compreender o que significava aquilo. Tá? Então esse vídeo também é um complemento para aquele estudo. Deus, ele ao longo de toda a história do homem, ele vai trabalhar com ciclos, né? Ele vai trabalhar com muitos ciclos e enquanto a realidade não se cumprisse, estes ciclos iam ocorrendo, né? Eles iam ocorrendo e esses ciclos, pelo fato deles irem ocorrendo, Deus trazia de uma forma didática as coisas que se cumpririam. E estas coisas que se cumpririam, através desses ciclos didáticos, nós, né, compreenderíamos elas. Obviamente, nós só podemos entender essas coisas por meio do Espírito. Porque assim, irmãos, hoje nos é dado entender pelo Espírito a vontade de Deus. Mas, se você, não tendo o Espírito de Deus, e você tentar compreender essas coisas, certamente você não vai entender plenamente o que Deus quer passar. Você até pode entender algum aspecto no âmbito mais literal, mas aquelas coisas espirituais que Deus quis passar, isso certamente vai passar batido na sua vida, tá? Por isso que hoje, por meio do Espírito, nós recebemos a relação da realidade dessas coisas, que é muito importante nós compreendermos. Então, vamos dar uma refletida no seguinte. Nós percebemos que, por exemplo,
quando você olha para as festas de Deus, você tem ciclos. E às vezes existem elementos diferentes na própria Bíblia, mas esses elementos diferentes falam da mesma coisa. Vamos dar um exemplo para você. Vamos atentar para o dia de sábado. O dia de sábado, nós sabemos, obviamente, que este dia, ele trata do quê? Ele trata da relação do descanso de Deus. Então perceba que além do sétimo dia, nós temos a relação do sétimo ano. E esta relação do sétimo ano é uma relação com o sétimo dia, porque ela vai tratar de um aspecto do sétimo dia por um outro âmbito. E além do sétimo dia, do sétimo ano, você também tem a festa dos tabernáculos, que vai tratar da mesma coisa. Então aí você vê um ciclo de 3 setes. Sétimo dia, sétimo ano, sétima festa, que está no sétimo mês. E fora isso, você tem um ciclo final, que é qual? Que é o ano do jubileu. Tá? Então, o descanso de Deus, que está apontando para o milênio, ele vai ser testemunhado nessas 4 coisas. A princípio, existem mais, mas essas que me vêm à mente agora, que é o sábado, a festa das cabanas, o sétimo ano e o ano dos jubileus. Então, o sétimo dia, ele trata do descanso. Então, isso vai apontar para o milênio, por quê? Porque o milênio trata do descanso. Depois nós vamos ter a festa dos tabernáculos, onde havia justiça na terra, onde havia liberdade, onde havia alegria. E quando você olha para o contexto do milênio, também vai haver alegria, também vai haver justiça, né? As pessoas vão estar vivendo em alegria. E no sétimo ano você tinha a relação do ano da remissão, né? Onde Deus trazia remissão à terra e era proibido fazer o cultivo, era proibido fazer uma colheita. Então, aqui você está vendo a relação com o sétimo dia. E o final de todo este ciclo, ele caía no ano do jubileu. Né? Então, o ano do jubileu era o ano aceitável do Senhor, onde os escravos eram libertos, onde uma série de coisas aconteciam. Por que isso? Porque Deus está mostrando em vários ângulos, de vários aspectos diferentes, as mesmas coisas. Você, por exemplo, vê que o sétimo dia fala do descanso, né, do descanso que o povo tinha que praticar. Isso vai acontecer no milênio. Você vê que na sétima festa havia a festa dos tabernáculos, que era chamada, onde está vendo ali uma figura de uma habitação. Isso é uma tipologia de Cristo habitando com os homens. É uma figura das bodas que vai acontecer no sétimo milênio. Você percebe que no ano da remissão que acontecia no sétimo ano, né, as dívidas eram pagas, uma série de coisas acontecia. Isso vai acontecer no milênio. E consequentemente, a gente percebe que também o ano dos jubileus é aquele ano da libertação, que é o ano da aceitável do Senhor, porque isso vai acontecer também. Então Deus está mostrando, né, este milênio, ele em quebra-cabeça. Ele é tipificado em quebra-cabeças, e esses quebra-cabeças, quando você soma todos eles, você tem a plenitude do que Deus quis falar, tá? Que vai estar justamente no ano do jubileu, não na sombra, mas na realidade. Tá? Então, nós temos que ter esta noção, irmãos. Por quê? Porque é necessário termos essa noção? Porque é no ano do jubileu que Deus está testemunhando as coisas que vão acontecer no futuro, assim como nesses outros dias que eu falei. E estas coisas que vão acontecer no futuro, elas são importantes para nós, porque tratam justamente do nosso futuro, trata da nossa habitação com Cristo, né? Que a gente tem que tentar entender nesta questão, tá? Então, irmãos, a gente vai usar aqui uma apostila que já está lá no site, no www.canalreinodedeus.com. Você pode, obviamente, utilizar apenas aqui o vídeo e se basear nessa apostila, né, que vai estar aparecendo aqui no vídeo. Mas se você tiver interesse de baixar esta apostila para que você possa levar este estudo para outras pessoas, ou até mesmo para você acompanhar o vídeo, você pode baixar no www.canalreinodedeus.com e ali na aba artigos, tá? Eu postei lá, você vai lá e baixa. Caso você esteja vendo esse vídeo depois de muito tempo e tem muitos artigos e você não consiga achar, você pode estar indo também na parte de downloads e aí você procura ali em apostila dos vídeos, se eu não me engano, e você vai achar ali a apostila deste vídeo aqui, tá? É ano do jubileu. Né? Então esse é um recado que eu tinha para dar lá. E aproveita já que você foi lá e assina o nosso site, também assina o nosso podcast que você consegue achar lá pelo site. E esta apostila, consequentemente, ela vai trazer assim maior facilidade para entender o assunto, tá? Você vai poder utilizar dela para você visualizar essa questão.
Então, visualizar muitas vezes as coisas, né, que a gente fala é muito importante para você entender. Então, por isso que eu tenho feito essas apostilas, né? Não é sempre que eu consigo fazer, dá um pouco de trabalho e o tempo também é um pouco curto para fazer tudo. Então, vamos dar uma olhada na nossa apostila, tá? Vamos dar uma olhada na apostila e vamos tentar acompanhar o que ela vai trazer para nós. Então, irmãos, esta daqui é a nossa apostila, tá? Esta daqui é a nossa apostila e é muito importante que a gente compreenda ela. Primeiramente, eu quero dizer para que você vá lá no canal, né? E você veja as outras partes, porque para você entender esta parte, é interessante que a gente compreenda as coisas que foram faladas. Que a gente compreenda as coisas que foram faladas, por quê? Porque essa questão da guerra de descendência, ela é todo o pano de fundo do estudo. Porque, como eu já falei para os irmãos, este estudo, ele trata do quê? Ele trata de mostrar não as coisas que nós vemos, mas as coisas que acontecem atrás, né? Ele trata daquelas coisas que acontecem por trás dos bastidores. Nós estamos vendo por meio das festas a mente de Deus e como Deus quer completar as coisas. Mas às vezes é muito importante que nós olhemos para ver o que se passava na mente das pessoas envolvidas e também do próprio Satanás, né? Você vê que a mente dele também trabalhava, assim como Deus trabalha, né? O mistério da iniquidade ele também trabalha em favor do pecado, em favor do inimigo, tá? Então, basicamente, nos outros vídeos eu trato sobre isso. E a gente percebe que há uma guerra de descendências acontecendo. Que nós vamos tentar entender isso agora. Né? Então, quando nós entramos aqui nessa questão de guerra de descendências, olha o que vai aparecer aqui para nós. Né? Uma coisa que é muito importante que nós venhamos a analisar aqui. Tá? Então, em Gálatas capítulo 4, do verso 28 ao verso 30, aconselho que você veja todo o capítulo. Algumas coisas muito importantes vão acontecer aqui, que eu sugiro que você leia lá. Mas o verso 28 e o 30, ele é o cerne do que eu quero dizer aqui, e vai dizer assim para nós. Né? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Está aqui a expressão promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, né? Contudo, o que diz a Escritura, lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Tá? Então, quando a gente não tem uma atenção especial para essas coisas de Deus, certamente a gente não vai compreender o que está sendo dito. Mas o contexto que está sendo dito ali, ele é muito importante. Porque veja, Paulo está dizendo assim, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. No vídeo 1 que nós colocamos lá no canal, você percebe que naquele vídeo nós fizemos uma relação dessa guerra de descendências. E você vê que esta guerra de descendências, ela vem ocorrendo desde lá de Gênesis, desde lá do contexto de Caim e Abel. Perceba que, por exemplo, a gente vê que Caim, ele vai ter aquela posição de assassinar o seu irmão. E por que Caim teve esta posição de assassinar o seu irmão? Porque nós percebemos que ele tinha uma certa inveja do seu irmão. Então, por causa desta inveja, também de outros fatores, e obviamente que era a serpente tramando por trás, como nós vimos no primeiro vídeo, onde a serpente sabia que um descendente da mulher ia se levantar e ia tirar o domínio dela, e ela entendendo que tratava de Abel, quando na realidade tratava de Cristo, ela vai e mata Abel, né, a mando de Caim. Então a gente percebe que desde lá do início vem tendo esta briga de descendências, onde aqueles que são utilizados pela serpente, eles vão fazer a vontade da serpente, e através dessa vontade dessa serpente, eles vão executar o plano de muitas vezes matar, escravizar e fazer muitas coisas erradas em relação ao povo de Deus. Porque a serpente ela sempre teve vista nesse domínio, nesse reino que ela possui, e ela sabe que no final isso vai ser tirado. Então a serpente vem ao longo do tempo tentando barrar, né, os planos de Deus, mas ela sabe que não vai conseguir, mas ela vem barrando e dificultando, tá? Então, no primeiro vídeo a gente entende isso com mais calma. Então você vai ver que vai sempre ter essa relação de, né, aquele que nasce, depois nasce o segundo filho, e o segundo filho ele vem
e toma a herança, e aquele primeiro filho, que era o maior, ele vai de alguma forma perseguir. Então veja, Caim era o primogênito de Adão, e Caim matou Abel, que é aquele que veio depois. E aquele Abel, ele era o filho no qual Deus tinha prazer. Depois a gente vai perceber que essa mesma relação de coisas, ela vai acontecer com quem? Com Cam, Sem e Jafé. Nós vemos que as promessas da bênção, ela estava com Sem. E a gente vai ver que, né, que a serpente vai levantar por meio de Cam um descendente chamado Nimrod, e Nimrod vai perseguir os descendentes de Sem e de Jafé. Né? Não vem aqui, não temos como fazer um estudo assim amplo sobre isso. E depois disso nós vamos ver que no contexto de Ismael e Isaac, Ismael, né, por causa do fruto da falta de fé de Sara e também de Abraão, a gente vai ver que Ismael nasce e mesmo ele sendo primogênito, aquele que vai levar a herança vai ser Isaac, né? Ismael não leva herança, mas Isaac vai levar a herança. E depois a gente vai ver também o mesmo contexto ocorrendo com quem? Com Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, mas aquele que levou a herança, que seria o primogênito, foi Jacó. Né? Porque Deus estava mostrando que sempre seria aqueles que viriam depois que livrariam a herança. Tá, então por que neste texto aqui está aparecendo para nós assim? Vós sois como Isaac. Por quê? Vamos lá tentar entender. Olha lá que interessante. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Então, Paulo aqui está mostrando que nós somos Isaac. Né? Nós que somos Isaac. Porque ele está demonstrando que nós, que somos filhos de Sara, que aparece aonde? Aqui no contexto de Galatas 4, a partir do verso 21, representa a segunda aliança, a aliança eterna. E pelo fato dela se representar a aliança eterna, todo aquele que é participante da segunda aliança, que é a aliança eterna, ele é filho, né, de forma espiritual de Sara, no contexto das alianças. Mas ele diz assim, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o espírito, assim também agora. Por quê? Porque nós vemos que lá no contexto de Paulo aqui, haviam pessoas que eles também eram descendentes de Abraão, porém eles eram da carne. Né? Eles foram aqueles que vieram primeiro como descendentes, os primeiros descendentes de Abraão, mas apenas na carne. E assim como Ismael era apenas na carne, mas aquele que levou a herança foi aquele que veio depois, que era Isaac, assim também. Aqueles que são participantes da primeira aliança, eles são descendentes de Abraão literalmente, mas eles são apenas na carne. E nós que somos os que creem em Cristo, que tem a segunda aliança, que estão na aliança eterna, que é tipificada em Sara, nós somos tipificados como Isaac. Então, assim como eles são tipificados na carne, nós somos tipificados no Espírito, na promessa. Então, somos nós os que vamos tomar posse da herança, e eles são aqueles que são considerados como Ismael, tá? Porque eles são apenas descendentes na carne. Eles têm a carne de Abraão, eles têm o sangue de Abraão, eles estão na terra de Abraão, mas a herança é dada para quem? Para aqueles que estão na promessa, para aqueles que de fato foram considerados como filhos de Abraão. Né? Então ele está dizendo assim, como porém outrora nasceu o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Então você vai ver que lá no tempo de Jesus, a gente ia ver que haviam constantes perseguições. Aqueles que eram descendentes de Abraão segundo a carne, eles perseguiam aqueles que eram descendentes de Abraão segundo o Espírito. Então, assim como Caim perseguiu e matou Abel, assim também esses judeus que são descendentes de Abraão, eles perseguiram e mataram os cristãos. Então, quando você vê os judeus matando Cristo, é uma tipificação de Caim matando Abel, ou seja, os da carne, que são aqueles descendentes de Abraão pela carne, mataram o descendente de Abraão, que era a segunda promessa. Então, você está vendo Caim e Abel aparecendo aqui, Ismael e Isaac, e Esaú e Jacó. Esaú perseguiu a Jacó, né? Ismael caçoou e, segundo o Targums, tentou matar Isaac. A gente vê que Caim matou Abel, a gente vai ver que Cam tentou aí escravizar os descendentes de Sem. Então está acontecendo a mesma coisa aqui. É o diabo agindo por trás. Para quê? Para que os planos de Deus não pudessem ser cumpridos. Tá? Então você percebe essa relação de coisas que Deus está nos mostrando aqui? Deus está nos mostrando essa relação de descendências. Todos eles são descendentes, vamos dizer, de um mesmo pai.
Porém, a gente percebe que essa mesma descendência, né, essa mesma ascendência, e consequentemente tratando de descendentes do mesmo pai, está mostrando o quê? Pessoas que procederiam de uma mesma linhagem, de uma mesma raiz, mas alguns seriam considerados como filhos de Deus e outros seriam considerados como filhos da carne. Então, a primeiro momento, você percebe que esse povo que está na primeira aliança, o povo judeu, vamos dizer assim, eles se manifestaram primeiro como descendentes de Abraão, mas quando veio a primogenitura, o primogênito que é Cristo, eles rejeitaram a primogenitura, eles rejeitaram a herança como Esaú fez. Porque Cristo é a herança, Cristo é a primogenitura. E a gente vê que Esaú, ele rejeitou a promessa da herança por causa do que? Da carne. Amém? Ele rejeitou a promessa da herança por causa da carne. Ele diz assim, né? Jacó chega assim para ele e diz, vende-me a tua primogenitura. Aí Esaú no seu coração ele diz assim, estou a ponto de morrer, né? Do que me adianta a primogenitura? E aí ele vai e vende sua primogenitura por carne, por um punhado de lentilhas, né? Um guisado, sei lá, qualquer coisa. E aí você vê que ele está trocando essa relação da herança por quê? Por um punhado de lentilhas. Então percebe que ele está comendo, ou seja, ele está alimentando a carne e dando a promessa. E Jacó era aquele que sempre esteve observando a herança e a promessa e ele quis ela, por isso que ele comprou. Amém? Então, assim como Esaú rejeitou a sua primogenitura, você percebe que também que estes judeus, quando Cristo se manifestou, eles rejeitaram a primogenitura, que era Cristo, do mesmo modo como Esaú fez, tá? E eles fizeram isso ao longo de muito tempo, que a gente vai ver daqui um pouquinho, ao longo de todo o contexto da Escritura. E você percebe mais uma coisa interessante, né? Jacó entregou a carne, a comida, para receber a primogenitura, né? Nós também recebemos a primogenitura, tomamos a primogenitura deles, assim como Jacó fez. Então nós que não éramos povos, nós que não éramos povo de Deus, incircuncisos, nós recebemos a primogenitura e eles preferiram ficar com as coisas da carne, porque hoje eles atentam mais para sacrifícios terrenos, eles atentam mais para um tabernáculo terreno, mais para esse tipo de coisa e não atenderam para a primogenitura. Percebe que então isto é a carne, eles preferiram ficar com as coisas da carne, mas nós ficamos com a primogenitura. Então, olha como Jacó está apontando para nós, tá? Então, esta é a alegoria que nós temos aqui. Ao longo de todo esse tempo, nós vemos que sempre eles, né, os filhos da carne perseguiram os filhos do Espírito por causa da herança, por causa da primogenitura. E aí você vai ver que Esaú, agora depois que entendeu a questão da primogenitura dele, ele vai atrás de seu irmão, né, porque o seu irmão havia, lá no contexto onde Isaac abençoou a Jacó, ele tenta matar o seu irmão, né, porque ele se tornou herdeiro. Assim também fizeram com Cristo. Então você percebe que isso repete no contexto de Cristo, né? Eles quiseram matar o herdeiro. E pelo fato de se repetir no contexto de Cristo, isso também vai se repetir em um ciclo, até onde isso vai se cumprir lá no último tempo. E nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Então, perceba que Esaú ele diz assim, estou a ponto de morrer, de que vai me servir essa primogenitura? Olha a tremenda ignorância da mente dele. Você percebe que todo o contexto da Escritura, Deus sempre quando tratou da primogenitura, sempre quando tratou da herança e da promessa, você percebe que esta herança e esta promessa, ela tratava justamente do quê? Das coisas futuras. Deus destinou uma herança para Abraão, Isaac e Jacó, não pensando nas coisas terrenas, porque eles morreriam. Mas Deus destinou uma herança para Abraão, Isaac e Jacó na ressurreição. Você percebe que em Atos diz assim que Deus, né, deu a herança para Abraão, Isaac e Jacó, e Abraão, né, ele não chegou a herdar nem sequer um espaço do palmo do seu pé. A gente vê que Hebreus diz que eles morreram sem ter, né, recebido de fato a herança, as promessas. Por que isso? Porque Deus, quando diz que vai dar a herança eternamente para Abraão, perpetuamente, esta herança não tratava de coisas terrenas, irmãos. Mas esta herança tratava da ressurreição, das coisas que viriam no futuro. Então, elas vão se cumprir na ressurreição. Então, quando
Esaú diz assim: estou ao ponto de morrer, de que me serve essa herança? Ele não entendeu que a herança justamente tratava-se da ressurreição, e ele rejeitou isso. Deus, quando ia dar a herança para o povo, estava falando da herança que viria pela ressurreição, né? Por isso que Jacó, quando morreu, ele pediu: olha, eu quero que meus ossos sejam enterrados junto no túmulo junto com meu pai. E quando José morre, ele diz para que os seus ossos fossem levados do Egito para a terra de Canaã, porque ele entendia que Deus faria eles voltar para aquela terra. E quando Deus diz assim para Jacó, né? A ti te darei todas essas terras, a ti e a tua descendência. Irmãos, ele estava tratando não da literalidade. Por quê? Porque os judeus que são descendentes na carne de Isaac, eles saíram da terra várias vezes, eles foram tirados da terra porque eles não praticavam a justiça. Então, quando Deus falava que ia dar a herança da terra, a posse da herança, era por meio da ressurreição, não na carne, porque essa seria uma herança terrena, tá? Seria uma herança que ela seria, né, uma coisa temporária, mas Deus estava dando perpetuamente a herança da terra para os descendentes de Abraão, que são quem? São aqueles que são pela promessa, não os que são da carne. Então, o slide vai continuar mais assim para nós, né? Vamos continuar aqui no slide para a gente tentar analisar. Então, olha que interessante, nós vamos ver aqui que a herança, ela falava do quê? Do Espírito, tá? A herança que Deus prometeu aos patriarcas, ela era uma herança que tratava do Espírito e não da carne. Então, aqui você vai ver aqui um exemplo. Você vê Esaú e você vê Jacó. Esaú entendia a herança como uma coisa carnal. Por isso, ele perdeu a herança. Do mesmo modo, foi com Cam, foi com Caim e foi com Ismael, né? E do mesmo modo é com quem? É com esses judeus que mataram a Cristo, porque eles estavam esperando uma herança de coisas terrenas, né? Eles achavam porque por serem descendentes de Abraão, eles tomariam posse da terra e seriam salvos. Porém, a gente vê que a herança tratava de coisas espirituais. E Jacó, quando entende para as promessas, atentando para as coisas de Deus, ele entende que quando Deus tratava da herança, ele tratava obviamente das coisas espirituais e não de coisas terrenas. E aí, por isso, ele quis comprar a primogenitura de Esaú, tá? Então, vamos atentar para esse texto aqui que vai dizer o seguinte para nós. Olha que interessante que vai dizer para nós. Isso está em Hebreus capítulo 12, do verso 15 até o verso 16. Diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura brotando, que vos perturbe, por meio de ela muitos sejam contaminados, e nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então, Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura, tá? Ele vendeu. Aqui. E quando ele vende esse direito de primogenitura, naquele contexto, ele não entende o que estava fazendo. Mas depois que o seu pai abençoa a Jacó, né? A gente vai perceber que ele se deu por conta de que ali tratava de coisas um pouco mais superiores. E quando ele se dá conta dessas questões, ele pede para o seu pai abençoar, e o seu pai apenas vai trazer algumas palavras não de bênção, né? Mas vai dizer que ele vai morar nas partes que não eram férteis da terra, que o irmão dele ia dominar sobre ele, tá? Uma série de coisas nesse sentido. E aí ele percebe que perdeu aquilo que poderia ter sido dele. E quando ele faz isso, o que ele vai fazer agora? A gente vai ver que a serpente entendeu que o herdeiro de Deus, que o que tiraria o seu domínio, ele viria da onde? De Jacó, porque Jacó herdou a bênção. Então, a serpente vai fazer o que? Agora ela vai colocar na mente de Esaú de perseguir o seu irmão. E ele vai fazer este contexto agora de perseguir o seu irmão, mas o seu irmão, né, vai fugir para a terra dos seus parentes, e lá ele vai conhecer a sua mulher. Né? Então você vê aqui, que aqui já está tendo mais uma briga entre descendentes, tá? Aqui está tendo mais uma briga entre descendentes.
E a gente vai ver que o mesmo vai acontecer quando? Olha que interessante, a gente vai ver que sempre esses da carne, eles sempre rejeitaram a herança, eles sempre rejeitaram a promessa. Então, olha aqui o que foi colocado aqui, né? Nesta primeira gravura, nós vemos que Esaú, ele está rejeitando o quê? Ele está rejeitando a primogenitura por um punhado de carne, tá? Tá aqui um punhado de lentilhas ou carne, sei lá, enfim. Comida, né? Ele queria alimentar a sua carne. Ele não atentou para a primogenitura. E Jacó, você vê que Jacó entendeu que essa primogenitura ela falava de coisas superiores. Por isso que a gente vai ver que Jacó, lá no ventre da sua mãe, já estava havendo uma briga entre os dois. Porque você vai ver que Jacó, ele estava brigando com o seu irmão para quê? Para tentar tomar o primeiro lugar. Você vê isso acontecendo lá. Eles estão brigando no ventre ali. Né? Mas naquele contexto a gente vê que do nascimento Esaú ele nasce primeiro. E aí pelo fato dele nascer primeiro, a gente percebe que no contexto profético, Jacó, ele por ser um homem mais santo, você vê que a palavra diz que ele era pacato, que ele era um homem... A palavra não era pacato, ele era um homem perfeito, ele era um homem santo. Ele entendeu, baseado no testemunho dos seus pais, dos patriarcas, de que Deus havia dado uma herança. E Esaú não estava nem aí para isso. Esaú queria era caçar, comer carne. E Jacó, entendendo que seria aquele que era considerado como primogênito que levaria herança, ele vai e compra a primogenitura de Esaú por um punhado de lentilhas. E Esaú não estava nem aí para isso. E Deus, quando Jacó faz isso, ele vai confirmar quando acontece o seguinte, quando Esaú, né? Ou melhor, quando Jacó vai até seu pai e faz aquele cozinhado e Esaú coloca a mão sobre ele e abençoa, tirando a bênção que podia ter caído em Esaú e colocando sobre Jacó, tá? Por isso, não é que ali Jacó tinha enganado necessariamente seu pai, mas era Deus que estava confirmando o que ia acontecer, e ele estava confirmando que aquela primogenitura que ele comprou de Esaú, agora estava sendo entregue de fato para Jacó. Era só uma confirmação. E aí, ou seja, olha como Esaú era tendencioso, né? Ele vendeu a primogenitura para o seu irmão, achando que não ia dar em nada, e quando ele foi pegar a benção da primogenitura lá com Isaac, a gente percebe que Deus não confirma a primogenitura dele antes, confirma para Jacó. Então você vê que desde o ventre da mãe deles, já estava vendo essa briga entre eles em relação à primogenitura. Já estava vendo essa briga deles ao ponto que Jacó pega no calcanhar de Esaú e sai junto. Ele perdeu lá no ventre. Mas, ou seja, ele, por meio do Espírito Santo, vai comprar essa primogenitura do irmão, e depois que ele compra essa primogenitura e Deus confirma lá por meio de Jacó, aí Esaú vai querer perseguir a Jacó, né? A gente vê que ela foi confirmada lá em Isaac, perdão, né? E agora Esaú vai perseguir o seu irmão Jacó para tentar tomar a primogenitura novamente. Porque imagina a cena, você tem dois irmãos, e esses irmãos, um vai ter herança e o outro não. O que você faz para tomar a herança? Você mata seu irmão, você fica com a herança dele. Foi exatamente o que passou na mente de Esaú, tá? Então, toda essa briga de descendências trata-se dessa herança, onde estes homens tentaram matar seus irmãos para tomar a herança. E isso tudo estava acontecendo porque a serpente atrás estava tentando desfazer o descendente da mulher, porque ela sabia que o descendente da mulher era aquele que tomaria a herança. Por isso que a gente vê que Cristo lá no futuro vai ser assassinado. Ora, na cabeça dela, se ele fosse assassinado, certamente ele não ia poder tomar o reino. Mas aí é que ela erra, porque foi por meio da morte que Cristo venceu Satanás, né? Então, imagina a cena. Deus falou que o descendente da mulher viria por Jacó. O que ele vai fazer? Ele vai matar Jacó para que não nasça esse descendente. Mas aí Deus vai agir para que isso não aconteça, tá? Então, a gente vai ver aqui, deixa eu pular um pouquinho. Voltei para outro slide. Tá? Então, a descendência era uma questão do espírito. E ela não poderia se cumprir na carne. Por isso que esses carnais não puderam herdar. Se ela trata de coisas espirituais, trata de realidades, obviamente eles não vão herdar. Por quê? Porque eles são carnais. Por isso precisa se nascer de novo para herdar as coisas do reino. Então você vai perceber que o mesmo vai acontecer lá no Egito depois. Tá?
Olha, vamos ler esse texto que está no Salmo 105, do verso 23 ao verso 7. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Olha aqui. Deus fez sobremodo fecundos e o seu povo e tornou mais forte do que seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiasse seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. Eles lhe enviou a Moisés e seu servo Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez sair entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Lembra que nós estávamos falando de Cã? Então Cã é aquele descendente que teve Canaã como seu filho. E Cã recebeu a maldição de que a sua descendência seria maldita, né? Maldito seja Canaã. Então Canaã está apontando para aqueles descendentes que apontam para a serpente, né? Então o Egito, filisteus, tudo é descendente desse povo. E você vai ver que eles estão constantemente perseguindo e fazendo guerra contra o povo de Israel. Então aqui você vê que nesse contexto, o povo de Israel, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, eles vão ser dirigidos para o Egito. E assim como você tem um contexto, como lembra que eu falei dos ciclos, você percebe que Caim perseguiu Abel. A gente percebe que Ismael, né, vai aí perseguir Isaac. A gente percebe que Esaú vai perseguir a Jacó. Então, do mesmo modo, a gente vai ver que agora os camitas vão perseguir os israelitas. Porque é dos israelitas que viria o descendente da promessa. Então, agora a perseguição ela já vai num âmbito mais de nação, num âmbito mais de um povo, né? Agora ela sai de um indivíduo e essa perseguição ela vai passar mais para o âmbito de uma nação. Então, você percebe que agora essa perseguição ela já se torna num âmbito mais de nação, ela se torna mais num âmbito mais de povo, né? Então, primeiro a perseguição foi ali daqueles indivíduos, Isaac e Jacó, Esaú, Ismael, etc. Mas agora a gente vai ver que o povo que vem da descendência de Sem, ele vai ser perseguido pelos povos que vêm da descendência de Cã. Perceba que primeiro Deus ele transforma Jacó em 12 tribos e essas 12 tribos agora vão se transformar num povo. E eles vão ser conduzidos para a terra do Egito. E lá na terra do Egito nós vamos ver que você tem que entender que já havia um contexto. A gente vai perceber que Ismael, depois que ele se separa do seu pai Isaac, do seu pai Abraão, perdão, a gente percebe que Agar vai dar uma esposa egípcia para Ismael e Ismael vai se transformar em 12 príncipes e esses 12 príncipes eles vão encher toda aquela região da Arábia, né? A gente vê que na escritura demonstra o território dele. E além disso, nós vamos perceber que vai haver uma aliança também entre Ismael e Esaú e Canaã, né? Canaã, que também era filho de Cã. Então perceba, Ismael ele vai se associar a Esaú e essa união, claro que de casamento, né? Ismael vai dar uma filha para Esaú. Isso vai gerar um povo, e a gente vai ver que Esaú também vai tomar das filhas dos cananeus, e isso vai formar povos. Então naquela região ali que corresponde à Arábia, Egito, e toda aquela região ali de Canaã, a gente vai ver que, olha que loucura, né? Deus ele deu a herança daquelas terras para a descendência de Abraão, mas quem vai infestar aquela terra vai ser os descendentes de Esaú, os descendentes de Cã, os descendentes de Canaã e os descendentes de Ismael. Então vai haver uma mistura de todos esses povos naquela região, de todas essas pessoas nessa região, e os hebreus vão estar no meio de tudo isso. Então você vai ver que agora, estes povos que foram formados dessas descendências de Cã, Ismael, Esaú e cananeus, né, vão estar misturados em toda aquela terra e até no Egito. E agora a gente vai ver que os descendentes de Sem vão ser levados para lá. Esses descendentes de Sem sendo levados para lá, né? A gente vai perceber que eles agora vão ser escravizados por essa raça de pessoas. E essas pessoas agora vão tentar destruir esse povo. Então veja, quando Israel está lá no Egito, a gente percebe que eles estando no Egito,
A serpente, sabendo que era por meio deles que se levantaria o descendente da promessa, a gente pode compreender que a serpente agora vai dar um jeito de tentar destruir quem? De tentar destruir o povo de Israel, ou pelo menos os homens. Então, o mesmo contexto que acontece lá no passado, lá no tempo de Moisés, onde aquelas crianças vão ser atiradas na água, por que a serpente manda fazer isso? Né? Isso a gente vê em Apocalipse, que quem faz isso é a serpente, por meio de homens, obviamente. Porque ela sabia que no meio daqueles meninos se levantaria um descendente que, né, pisaria na sua cabeça. E aí, quando vem o tempo de Cristo, a gente vai ver que o mesmo vai acontecer. A serpente amando de Herodes, ou melhor, Herodes amando da serpente, né? Influenciado pela serpente, ele vai agora e matar os meninos. Para quê? Para que o Cristo fosse morto. Então você percebe que a mesma coisa está acontecendo, né? Mas Deus, ele protege novamente o seu servo, que naquele contexto era Moisés, e lá no contexto futuro ele protege a Cristo, que era o seu filho, que aí de fato era o descendente que havia se manifesto. Então agora nós percebemos que eles vão estar, né, emaranhados, eles vão estar entranhados no meio desse povo. E aí você vai ver que o povo de Esaú, o povo de Ismael, o povo de Cam e os cananeus agora vão estar o quê? Né, neste processo de desfazer o povo de Israel. Né? E uma das coisas que a serpente vai fazer é justamente escravizar o povo de Israel no Egito. E do mesmo modo como Nimrod quis levantar um reino e esse reino para desfazer a descendência de Sem, a gente vai ver que também está acontecendo a mesma coisa, porque Nimrod ele vai escravizar homens para levantar aquela torre. E a gente vai ver que agora Faraó está fazendo a mesma coisa com os filhos de Israel. Né? E a mesma coisa que aconteceu lá no passado, quando Deus libertou, desfez aquela torre onde havia homens sendo escravizados, né? Ele desceu e libertou lá o povo, ele desceu e desfez aquela torre, né? A gente vai ver que aqui também Deus ele vai descer e vai desfazer o quê? Essa escravidão do povo de Israel, tá? Então, por que esse vídeo é jubileu? O que tem tudo a ver isso com jubileus, né? Talvez as pessoas não tenham visto os vídeos dos jubileus, mas não tenham entendido por que esse vídeo chama-se jubileus. O que tem a ver os descendentes de Cam, Esaú, etc. com jubileu? Tem tudo a ver, irmãos. Sempre nós temos visto na escritura que é sempre essa questão de perseguição. E os descendentes da carne estão sempre de alguma forma perseguindo os descendentes da promessa, né? De alguma forma, eles estão sempre perseguindo os descendentes da promessa. E a gente vai perceber, por exemplo, que aqui vai acontecer a mesma coisa. E quando Deus liberta o povo de Israel do cativeiro dos egípcios, para onde Deus está levando eles? Para o descanso. Está tirando eles da escravidão e levando eles para o descanso. Você percebe que na saída de Israel do cativeiro egípcio era uma tipologia do jubileu? Então, quando Deus tirava o povo do cativeiro da Babilônia, também era uma tipologia do jubileu. Lembra das 70 semanas? E assim também, quando o povo saía do cativeiro dos egípcios, era uma tipologia. Por isso que o nome desse vídeo é jubileu, porque a gente vai ver que é a libertação dos filhos de Deus, dos filhos da promessa, sendo tirada das mãos, das garras, dos filhos e da descendência da serpente que sempre quiseram escravizar e matar o povo de Deus, tá? E isso vai ser tipificado aonde? Né? Na saída deles do Egito, tá? Só que aí vai acontecer um problema, irmãos. Lembra que a gente sempre falou desses ciclos? Você tem na literalidade, por exemplo, Cam, Ismael, Esaú e etc., tipificavam aqueles que tipificam a descendência da serpente, e eles escutavam a voz da serpente e faziam a vontade da serpente. Não é que ele escutava a serpente falando, faz tal coisas, não. Mas a serpente ia incitar eles para fazer o erro. Então, isso estava demonstrando que eles estavam querendo fazer a vontade da serpente. Então, neste contexto literal, você vê nesse âmbito de pessoas. E agora Deus vai libertar um povo do Egito, e esse povo, muitos dentre eles vão
demonstrarem serem o quê? Ouvirem a voz da serpente, demonstrando que eles não eram filhos de Deus, mas sim que eles eram pessoas que estavam atentando para a serpente e, consequentemente, demonstrando que eles eram aqueles que tipificavam a descendência da serpente, tá? Né? Então Deus agora liberta o povo do Egito, e essa libertação do povo do Egito vai levar eles para onde? Para a herança. Mas olha o que vai acontecer. Então aqui agora vai acontecer uma coisa que é muito complicada, que é muito importante, né? Que é os israelitas aonde? No deserto, tá? Vai ser os israelitas no deserto. E esses israelitas no deserto vai demonstrar muitas coisas para nós. Vamos tentar analisar essa parte aqui. Então, olha o que vai dizer assim. Olha o que eles vão fazer lá no deserto, tá? Olha o que eles vão fazer no deserto. Vai dizer assim, Números 11 do verso 4 ao verso 6. Né? E o populacho, o povo que estava com ele no meio deles, veio a ter grande desejo das coisas, das comidas dos egípcios. Né? Deus fez a libertação deles para saírem do Egito, e eles saindo do Egito, eles começam a murmurar, eles começam a criticar Deus e vão dizer o seguinte: veio a ter grande fome, desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dera a comer carne? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Você está vendo que aqui, estes aqui que saíram da terra da herança, elas estavam na escravidão. A gente percebe que eles estavam na escravidão lá do Egito. Eles estavam naquela dificuldade. A Bíblia diz que eles estavam na fornalha de fogo. E aí Deus, por meio de mãos, prodígios, de uma série de coisas, liberta eles da escravidão dos egípcios. E eles simplesmente agora querem as coisas do Egito, dizendo, né? Eles vieram a ter grande fome das coisas do Egito, da cebola, do alho, do pepino, etc, etc. Percebe que a saída do Egito e a ida para a terra de Canaã é a ida para a herança? Isso está relacionado com a primogenitura. Então, o que eles vão fazer? Agora eles vão trocar a herança deles por comer alho, comer cebola, comer pepino, comer peixe. Para quê? Para satisfazer a sua carne. E aí Deus estava dando maná para eles que vinha do céu, e eles não quiseram maná, mas quiseram essas coisas. Por quê? Porque eles estavam com um coração semelhante ao coração de Esaú. Né? Esaú trocou a sua primogenitura, ele trocou pela carne, para comer aquelas lentilhas. E agora Israel, que saiu do Egito, eles trocaram, né? Eles quiseram mais as coisas dos egípcios, a carne dos egípcios, do que o maná de Deus. Então você percebe que toda vez que eles estavam rejeitando as coisas que Deus fazia, é como se eles estivessem rejeitando a herança que Deus tinha para eles. Assim também foi com Esaú. Então, voltando para esse slide, olha o que a gente vê aqui nessa gravura. Né? Olha o que a gente vê nessa gravura aqui. Tá vendo aqui essa gravura? Né? Houve um momento em que eles rejeitaram o maná de Deus. E quando eles rejeitaram o maná de Deus, eles disseram assim: estamos cansados desse pão vil. Nós queríamos comer carne. Então, percebe, eles estavam dizendo que o maná era um pão vil, era um pão podre, era um pão imundo. E eles preferiam as carnes dos egípcios do que aquele maná. Aquele maná era o pão que descia do céu, era uma figura de Cristo. Então, consegue ver que de antemão, Deus estava demonstrando que Cristo seria rejeitado. Então, assim como eles rejeitaram o maná e chamaram ele de pão vil, assim também eles rejeitariam a Cristo. E aí a gente vê que vão vir serpentes, e essas serpentes vão começar a picar o povo. E todo aquele que olhasse para aquela serpente que estava naquele madeiro seria salvo. Isso é uma figura de Cristo sendo levantado e o povo sendo perdoado dos seus pecados. Tá? Então, olha, como esses homens, eles representam aqueles que são tipificados em Esaú, Ismael, etc. Por quê? Porque eles escutaram a serpente e blasfemaram, murmuraram e duvidaram de Deus. E eles estão se portando exatamente como Esaú. Esaú desonrou seu pai e sua mãe, casando com as filhas dos cananeus. Esaú desonrou a Deus fazendo isso.
né? Esaú desonrou a sua herança, ele menosprezou a herança. Israel, quando saiu do Egito, grande parte do povo desonrou a sua herança, menosprezou a sua herança. E assim como eles rejeitaram a herança, né, por causa dos alhos, pepinos, etc., Esaú também rejeitou a sua herança por causa de comida. Ele preferiu satisfazer a carne do que entrar na promessa. Então, isso vai se confirmar para nós aqui em Números 21, do verso 4 ao verso 5, que diz assim, né? Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom. Porém, o povo, né, se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há água nem pão? Não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha só, eles rejeitaram o maná, né? Rejeitaram a Cristo. E aí o que Deus vai dizer sobre esse mesmo povo mais para frente? Chegando eles até o vale de Escol, vendo a terra, né? Verso 9, verso 12 do capítulo 32, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele dia e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, né, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Então, olha só, né? A gente vê que aqui, aqueles que rejeitaram a promessa, a herança, foram os que saíram do Egito. Mas apenas os homens que tinham de 20 anos para baixo daquela geração, eles vão herdar. Então você consegue perceber aqui uma relação daqueles que vieram antes, vão dar lugar para aqueles que vieram depois. Então olha que interessante, olha que legal isso. Você percebe que o primeiro filho de Adão era Caim, perdão, mas quem foi considerado como justo, como herdeiro, foi Abel. A mesma relação vai se dar com quem? Essa mesma relação vai se dar em relação a Ismael e Isaac. Ismael nasceu primeiro, mas quem vai levar a primogenitura vai ser Isaac. E o mesmo vai, né, se suceder com Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, mas quem levar a primogenitura vai ser Jacó. Então, aqui nesse contexto também está dizendo o mesmo. Aquele povo que saiu do Egito, eles vieram primeiro, eles se levantaram primeiro, né? Eles receberam, né, como se fossem primogênitos, eles se levantaram primeiro e eles foram em direção à terra da promessa. Mas quando eles tropeçaram, aqueles que vieram depois, que eram seus filhos, tomaram o seu lugar, né? Então agora Deus está tomando uma relação de filhos. E esses filhos dele, justamente, eles vão ser precedidos, eles vão ser guiados por Josué e Caleb, que era justamente Josué da tribo de Efraim e Caleb da tribo de Judá. E Josué, só ele já tem um nome é o nome que é equivalente a Jesus, né? Ou Yeshua, Yahushua, como você preferir, que é o nome equivalente ao nome de Jesus, tá? Ele vai conduzir o povo. E o interessante é que esse povo que vai vir depois, que eram os filhos desses israelitas que saíram do Egito, todos eles eram incircuncisos. E eles vão ser circuncidados depois da queda de Jericó, né? Ou um pouquinho antes da queda de Jericó, não lembro agora. Então, eles vão ser circuncidados naquele contexto. Então, você vê, aqueles que entraram no deserto eram circuncidados, mas os que saíram do deserto eram os incircuncisos, demonstrando que aqueles que tomariam posse da herança seriam circuncisos e incircuncisos. Por quê? Porque Josué e Caleb eram circuncidados, mas aqueles que entraram, né, na terra da promessa, que eram descendentes dos outros que morreram, eles eram incircuncisos. Então, circuncidados e incircuncisos vão tomar posse do reino. Por quê? Porque tanto um quanto o outro obedeceu a Deus e perseverou em seguir ao Senhor. Amém? Então, olha que interessante. Mais uma vez você vê em relação àqueles que vieram depois que vão entrar, tá? É o que está aparecendo aqui. Então, aqui você está vendo o quê? O que vai acontecer no jubileu. O povo entrando na terra da herança agora. Os incircuncisos, que são descendentes de Abraão, vão entrar na posse da herança através de Josué e Caleb, que são quem? Né? Um efraimita e um judeu da casa de Judá. Tá? Efraim e Judá,
que estão aí conduzindo eles. Então, irmãos, a gente percebe que tem este contexto que trata de um âmbito literal. Agora ele começa a entrar num âmbito mais espiritual. E este âmbito mais espiritual, ele vai demonstrar a relação dos povos que nasceriam de Abraão. Então, olha que interessante. Lembra que lá no início do vídeo a gente falou que nós éramos semelhantes a Isaac? E ele estava trazendo lá uma relação de Isaac em relação a Ismael. E Isaac representa aqueles que vieram pela promessa. E estes são aqueles que eram filhos de Sara. Mas aqueles que eram pela carne, que eles eram descendentes de Abraão, eles tinham o sangue de Abraão, exatamente como Esaú, exatamente como Ismael. Eles tinham o sangue de Abraão, mas eles eram apenas na carne, porque eles menosprezariam a herança. E a gente vai ver que quando Paulo diz que nós somos semelhantes a Isaac, é por quê? Porque nós cremos, nós atentamos como Jacó para a herança. Mas aqueles que são considerados como Ismael, eles eram da carne e eles menosprezaram a herança. Então vamos tentar descobrir quem são esses. Olha o que o texto vai dizer para nós em Gálatas capítulo 4. Diz assim: estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são duas alianças. Né? Uma, na verdade, né, refere-se ao Monte Sinai que gera para a escravidão, esta é Agar. Então é muito importante marcar isso aqui. Refere-se ao Monte Sinai, né, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó Esther, que não destes à luz, exulta tu que não estás de parto, porque são mais os numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois como Isaque, filhos da promessa como Isaque. Percebe então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aqueles que estão debaixo da primeira aliança, que são os judeus incrédulos, eles são filhos de Agar, porque Agar é a primeira aliança. Mas aqueles que creram, todos aqueles que creram, seja gentios e judeus, eles fazem parte da segunda aliança, que é Sara. E Agar, ela era considerada escrava, mas Sara era considerada livre. Então você consegue perceber que nós viemos fazendo essa relação de povo e nação, povo e nação. Agora ele vai fazer essa mesma relação dos da carne e do espírito, não necessariamente indivíduos, mas em si aqueles que são participantes das alianças. Então, aquelas pessoas que não creram em Cristo, eles são participantes, né, da primeira aliança, mas eles são descendentes de Abraão, eles são filhos de Abraão, estão na terra de Abraão, mas eles são carne. Por isso eles são filhos de Agar, eles têm a aparência de Abraão, mas apenas na carne. Agora, nós que viemos depois, né, você vê que é sempre aquele que veio depois, nós somos filhos de Sara, e assim como Isaac veio depois de Ismael, a gente vai ver que os filhos da segunda aliança vieram depois. Por quê? Por isso que é a segunda aliança. Porque nós viemos depois, mas esses que viriam depois, assim como Isaac, como Jacó, né, como Abel, estes seriam considerados os filhos da promessa. Por isso que em toda essa relação de tempo que nós vimos, sempre aquele que vem por último tira o lugar do primeiro, porque Deus estava mostrando que nós, os que somos pela fé, tomariam, né, o lugar daqueles que vieram primeiro. Por quê? Porque eles profanaram a herança, como Esaú fez. Quando eles mataram a Cristo, eles profanaram a herança. Quando eles caçaram, mataram a Cristo, quando eles perseguiram a Cristo, eles estavam fazendo o mesmo que Caim. Eles estavam fazendo o mesmo que Esaú. Então, quando você vê Cristo morrendo, você está vendo Caim matando Abel, a carne matando o espírito, tá? Então, hoje, nós somos considerados os do Espírito, por isso que a carne nos persegue. Não necessariamente só a carne tratando de judeus, mas o mundo que é da carne percebe nós que somos os do Espírito. Eles perseguem a nós que somos do Espírito. Então, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, Deus ele vem fazendo um ciclo de libertação. Ele vem fazendo um ciclo de libertações até que venha de fato a libertação que Deus tem em mente. E ela começa lá em Gênesis. Você vai ver que Deus mostra isso nesses patriarcas. Aí ele faz uma libertação do povo do Egito. Aquele povo, mais uma vez, desobedece, demonstrando que ali naquele povo haviam pessoas que tipificavam a descendência da serpente. E agora a gente vai ver que no meio desse povo, Deus vai tirar um outro povo que somos nós. Então veja bem, Deus ele tirou
os israelitas do Egito, mas os israelitas, por causa da desobediência, eles entraram numa aliança chamada Agar. E Agar representa o que? Escravidão, demonstrando que eles estavam num tipo de escravidão, no sentido de legalista, tá? Agora Deus vem e dentro desse povo ele vai tirar um outro povo, que é o povo da segunda aliança, e esse povo vai ser libertado da escravidão que está apontando para a primeira aliança. Não vem o caso que significa essa escravidão, tá? Mas você vai ver que a primeira aliança ela é chamada de Agar. E assim como Agar era egípcia, você vai ver que o povo de Israel foi tirado do Egito e nós somos tirados da egípcia, que é Agar. E quando nós somos tirados da egípcia, nós vamos para a liberdade. Amém? Então é um ciclo dentro de ciclos. É Deus libertando o povo do Egito, é Deus libertando o povo de Babilônia. Agora é Deus nos libertando da onde? Da egípcia, que era Agar, era a primeira aliança. Só que nós temos que entender que esses personagens, eles eram tipificações da descendência da serpente. Eles eram tipificações por quê? Porque esses que escutavam a voz da serpente, eles estavam demonstrando uma tipificação de quem é o descendente da serpente. Apesar que Cristo diz assim, né? Se o pai de vocês fosse Deus, vocês fariam a vontade, vocês conheceriam, vocês fariam a vontade de Deus. Mas vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo. Então, você percebe que ao longo de todo esse tempo, essas pessoas que profanaram a herança, que não entraram na herança, que caçaram os santos, eles estavam fazendo o desejo de Satanás, que era perseguir os santos e matar eles, assim como fizeram com Cristo. Só que nos últimos dias vai levantar o verdadeiro descendente da serpente. E lembra como Deus dizia para os patriarcas, para eles não casarem os filhos dele com as cananeias e não se misturar com aquele povo? Vamos dar uma analisada aqui no restante do texto. Olha que tremendo. Né? Nesses últimos slides vai dizer assim para nós. Tá? Você está vendo aqui, irmãos? Nós percebemos aqui, eu fiz algumas coisas, né? Essa gravura aqui eu até tirei de uma Bíblia ilustrada que eu tenho, tirei uma foto e postei aqui, né? Eu fiz toda essa relação de coisas aqui, tá? Fiz toda essa relação de coisas aqui para mostrar que tem tudo a ver aqui. E essa daqui é o último tempo. E este último tempo vai tratar da libertação de Deus de fato para vir o verdadeiro jubileu. Então, a serpente aqui, agora, ela evoluiu, lá em Apocalipse, ela evoluiu de uma serpente para um dragão. E ela, sendo um dragão de 7 cabeças e vermelho, ela vai dar autoridade para quem? Para a besta. Tá aqui. Né? E essa besta que tá aqui, ela vai fazer uma aliança com Babilônia, como se fosse tipo um casamento. Então, quando Esaú, ele desonrou a seu pai, ele casou com quem? Com as cananeias. Ele menosprezou a aliança de Deus para que o povo não se casasse com as cananeias e, além disso, ele perseguiu o seu irmão. Então, quem vai fazer isso? A besta. A besta, ela vai o quê? Perseguir, ele sendo da carne, ele vai perseguir os do espírito que estão tipificados em Jacó. Tá vendo? Ele vai perseguir o do espírito que vão ser tipificados em Jacó. Então, assim como Esaú perseguiu a Jacó, a besta vai perseguir a Jacó, que é o povo de Deus, aqueles que são do espírito. Então, o da carne, que é a besta, vai perseguir o do espírito. E assim como Esaú casou com as cananeias, a besta vai fazer uma aliança com Babilônia. E ela vai ser tipificada em quem? Jezabel. E Jezabel era filha de Sidom, primogênito Eteu, que era um cananeu, né? Que fazia parte dos povos cananeus. Então tudo está tipificado aqui. E assim como Esaú, ele profanou a sua herança por causa de comida, né? Por causa de comida, a gente vai ver que todos aqueles que aceitarem a marca, para que eles vão aceitar a marca? Para poderem comer. Porque ninguém vai poder comprar e vender se não tiver a marca. Então, se você quiser comprar e vender, para você poder comer, para poder você fazer o seu almoço, para você não precisar ir para o deserto, você vai precisar da marca. Percebe que isso então é apostatar, é botar a sua herança fora? Então, muitas pessoas elas vão apostatar, e quando elas apostatarem, elas vão colocar a marca para quê?
para agora elas poderem comer, né? Para elas poderem fazer o seu lanchinho da tarde, elas vão precisar da marca da besta. Então, Esaú trocou a sua herança por comida. O povo que vai apostatar de Deus vai trocar o seu, né, a sua primogenitura, que é Cristo, por comida que vai estar na marca, tá? É por causa disso que eles vão apostatar. Então, esse povo vai estar aqui. Vai estar configurado nessas cabeças, vai estar configurado nessa besta, vai estar configurado em tudo isso. Porque esse bicho aqui, ele é tipificado em Esaú, né? E a gente vai ver que vai ter o quê? A gente vai fazer um vídeo sobre isso, que vai ser a angústia de Jacó, onde Esaú vai perseguir a Jacó, né? Vai tratar do quê? Da besta perseguindo os filhos de Deus. Mas por que eu falei da descendência da serpente? Olha só, a serpente agora ela evoluiu, né? Ela evoluiu para um dragão, e esse dragão tem 7 cabeças, tá vendo aqui 7 cabeças? Ele tem 7 cabeças que representam o que? Justamente a autoridade que ele tem. E essa autoridade vai ser passada para quem? Para a besta. Tá? Por isso que a besta é vermelha e tem 7 cabeças e 10 chifres, exatamente como o dragão. Porque esta daqui é a descendência da serpente. Então lá em Gênesis diz assim para nós. Olha lá. Né? Olha o que vai dizer para nós. Gênesis 3, verso 14 a verso 15. Então disse o Senhor a serpente: visto que isto fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó os dias da tua vida. Falamos isso na primeira parte do estudo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. A palavra calcanhar aqui ela nos remete a Jacó. Tá? Por isso a angústia de Jacó. Porque a serpente ela vai ferir a Jacó, que consequentemente fala do corpo de Cristo. Mas ele fala assim: porém, inimizade entre ti e mulher, entre a tua descendência, ou seja, descendência da serpente, né, e o seu descendente. E esse seu descendente é o descendente da mulher. Então percebe que aqui já estava falando dessa briga de descendentes, e ela vem transcorrendo lá de Abel, lá é Jacó, lá Esaú, etc, etc, judeus, cananeus, israelitas, egípcios, e ela vai se revelar a realidade dela lá no futuro, quando o quê? Quando essa besta aqui, ela vai se levantar e tudo que aqueles homens de errado fizeram no passado, ela vai fazer. Assim como todos os acertos que esses patriarcas tiveram que apontava para Cristo, a gente vai ver que todos os erros que aqueles homens cometeram vai apontar na besta. Tá? Claro que na ordem que Deus definir, da forma que Deus definir. Né? Então, assim como eles perseguiram a descendência da mulher, a descendência de Deus, essa besta vai perseguir a igreja de Deus, que é a descendência da mulher, que somos nós. Tá? Mas então Cristo vai fazer o quê? Para libertar o povo dessa escravidão. Dizendo assim, Isaías 61, do verso 1 ao verso 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação dos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os que choram, e pôr sobre eles, os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha que interessante, nessa mensagem que trata do ano do jubileu, você percebe que diz assim, né, que eu vim para proclamar a libertação aos cativos. E olha como vai estar lá no final dos tempos, irmãos. A gente vai ver que vai haver várias pessoas cativas amando dessa besta. E essas pessoas vão estar em prantos, essas pessoas vão estar cativas, essas pessoas vão estar algemadas. E assim como em Isaías 61 fala da libertação dessas pessoas, a gente vai perceber que, assim como houve a libertação do povo do Egito que estava lá, né, escravizado, estava algemado, a mesma coisa na Babilônia, assim também Cristo vai vir no último momento, tipificado em Melquisedeque, e a gente vai ver que ele vai vir e vai libertar essas pessoas da escravidão. O que fala lá em Apocalipse, que diz, né, que alguns, né, seriam presos, aqueles que vão para a espada vão para a espada, aqueles que vão para cativeiro que vão para cativeiro. Aqui está a perseverança dos santos. Agora Cristo vem
para libertar eles, para levar eles para o ano do jubileu. Então vem tirar eles da mão de quem? De Esaú, para levar para onde? Para a terra da herança. Assim como o povo foi libertado do Egito e foi para a terra da herança, assim também Deus vai libertar esse povo da onde? Das mãos de Esaú, que está apontando na besta, né? Das mãos de Babilônia, e vai levar para a terra da herança. Então o verdadeiro jubileu, que é o que? É a libertação dos filhos de Deus dessas constantes escravizações, dessas constantes perseguições, para que eles agora possam ir para a terra que mana leite e mel. E ainda vai dizer o seguinte no final, né? Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias sejam das 70 semanas de ano serão 49 anos. Então no mês 7º ao 10 do mês farei passar a trombeta vibrante. Tratamos isso no vídeo da última trombeta, no vídeo das 70 semanas, né? Fareis passar a trombeta vibrante no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, santificareis o ano 50º, proclamarei liberdade na terra, os filhos de Deus sendo libertados, né? E todos os moradores da terra, ano dos jubileus vos será, e tornareis cada um para a sua possessão. No hebraico aqui é herança, tá? Lembra da herança que a gente veio tratando? Então a herança ela só vai ser dada depois da libertação dos filhos de Deus para a glória. E cada um tornará a sua família. E Paulo ensina mais em Romanos. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador e apartará Jacó as impiedades. E esta é minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, todo o Israel será salvo quando vier o libertador. Quem é o libertador? Aquele que diz em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me para curar os quebrantados e proclamar a libertação aos cativos. Primeiro ele proclama, depois ele vem e liberta na vinda dos últimos dias. Amém? Irmãos, eu vou finalizar por aqui esse vídeo. Vai ter outros complementos nos estudos, mas espero que os irmãos tenham entendido. Foi um vídeo bem difícil de gravar, mas por causa do barulho que estava tendo aqui. Por isso que vocês estão vendo esse microfone que eu vou ter que tratar muito o som, é muita imagem, muita coisa. Deu bastante trabalho, tá? Então é assim, irmãos, se inscreva no canal aí, compartilhe os vídeos, tá? Assina o site lá para você ter mais informações. E, né, você pode aí estar vendo mais vezes para você entender. E eu certamente vou estar trazendo mais complementos aí, tá bom? Eu vou finalizar aqui, irmãos. Deus abençoe os irmãos e fiquem aí na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.